O arquivo exibe hoje o resgate histórico de um dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto, a Vila Tibério, refúgio dos pioneiros italianos e berço da cervejaria Antártica, de onde surgiram os primeiros sinais da industrialização na cidade. Antes de narrar um pouco da história da Vila Tibério, segue a tentativa de registrar o nosso olhar sobre esse bairro. Nossa pesquisa trilhou endereços onde residem algumas das fontes mais ricas da memória da vila. Nas poucas horas de produção deste documentário, foi possível ver o que os olhos normalmente não enxergam nas passadas rotineiras. Foi uma questão de desacelerar, como se a gente estivesse usando o conhecido recurso da câmera lenta, e observar as imagens que ainda encantam e contam. Vila Tibério. Adeus, bairro Operário. Foi Vila Operária depois, porque lá foi uma região de cafeiros muito bem tratados, ricos, que deram grande produção. Depois, pouco a pouco, foram surgindo casas. O próprio Tibério Augusto se incumbia de roubar café e fazer surgir lá, porque ele queria que florescesse a Vila Tibério. A vila é um capítulo à parte na história de Ribeirão Preto. As pessoas vinham em Ribeirão para conhecer a Vila Tibério, por causa da Porteira da Mugiana, que no meu samba também fala da Porteira da Mugiana. Eu nasci num bairro pobre, onde o operário é nobre e o trabalho é religião, onde a porteira não para, o progresso que dispara do meu bairro em evolução. A Vila Tibério praticamente nasceu aqui, porque aqui era o ponto que separava a Vila Tibério, o bairro de Vila Tibério, com a cidade. E tinha a Mugiana que estava em cima da divisa, realmente. A Companhia Mugiana de Estrada de Ferro está fixada na divisa da Vila Tibério com a cidade. Isso, naquele tempo, aqui na Vila Tibério, nessa rua Luiz da Cunha, lá adiante ela terminava que era pasto da Paulista. Depois que abriram tudo e construíram casa. Nós chegamos a ter 6, 7 vereadores, se não me engano, morando na Vila Tibério. Foi o Olímpio Rossi, foi o Guilherme Giro, que foi o Zé Velone, foi o Zé Mortari, Gavino Virdes, o José Delibo. Vi a Vila Tibério crescer, vi as pessoas evoluírem, vi o comércio evoluir e continuei aqui até hoje. O mais tradicional bairro da cidade herdou o nome do fundador, Tibério Augusto Garcia, que chegou aqui atraído pela fama de cidade progressista. Investiu e promoveu loteamentos, adquiridos pelos ferroviários da antiga estação mogiana e pelos imigrantes italianos, que chegaram depois da instalação da cervejaria Antártica. A Antártica naquela época não era que nem agora, que é tudo vapor, eletricidade, coisa, não tinha nada disso daí, viu? Era tudo tocado à mão. E aquele mundo de gente que tinha, né? No fim que eu saí de lá, tinha 140 e poucos anos, operários, inclusive eu, né? A Antártica teve uma influência muito grande no comércio aqui do bairro. A Antártica empregava muita gente, mas muita mesmo, e ela contribuiu imensamente para que as pessoas fixassem residência aqui, criassem suas famílias aqui, construíssem suas casas, suas residências. O terreno pertencia, como a Antártica, pertencia a um casal de alemães, Bilou. E depois que eles ficaram velhos, depois voltaram para a Alemanha até,
segundo consta, morreu na Alemanha. E o Walter Belli assassinou isso tudo, manobrou isso tudo com muita inteligência. Ele fez florescer a Antártida. O desenvolvimento na Vila Tibério começou no início dos anos 60. A única ligação com o centro da cidade era a Rua Luiz da Cunha. A retirada dos trilhos ferroviários e das porteiras permitiram o prolongamento do bairro. Hoje a Vila Tibério é um bairro comercial. Você sobe a Luiz da Cunha, depois Martínico Prado, e você vai ver que tem inúmeras casas de comércio, indústrias, tem várias indústrias, oficinas mecânicas. Tem um comércio muito atuante em Ribeirão Preto. José Veloni, ex-morador, testemunhou e ainda acompanha os passos dessa história. Eu sou nascido e criado aqui na Vila Tibério. O que deu realmente a condição de eu ser vereador é que eu fazia teatro também, era muito conhecido, e trabalhava na Antártica. Então tinha uns amigos que ligados ao sindicato, era ligado ao sindicato, então foi a minha primeira possibilidade. E o teatro, na ocasião, era realmente um veículo de popular, porque eu andava na rua, o pessoal falava, esse é o Zé Veloni, eu assistia a peça de teatro no Salão Paroquial, o espetáculo era tudo no Salão Paroquial. Então a minha primeira eleição foi realmente baseada nessa, e a Vila Tibério me deu apoio total realmente. Assim como a Mogiana preferiu gente lá da vila, estava mais perto, aconchegado, a Companhia Antártica fez a mesma coisa. E aí populacionou a Vila Tibério. Porque, na verdade, se não fossem esses dois fenômenos, que eu digo sociais, a Vila Tibério passou a ser, sem dúvida, uma vila momentosa, no sentido da vibração social, das iniciativas de comércio e de indústria que surgiram lá. A antiga Companhia Mogiana e a Fábrica Antártica Paulista deram ao bairro uma população tradicionalmente operária, que nas décadas seguintes formou a comunidade tibeirense, ainda presente no comércio ao longo da Luiz da Cunha e ao redor da Praça Coração de Maria. É bem aqui no coração da vila que Pedro Antoniazzi tem ponto fixo nessa história. Eu me lembro, tivemos bons comerciantes aqui, por exemplo, como o Francisco Rosifini, que tinha o Calçados Rosifini, os irmãos Fregonese, que tiveram um estabelecimento comercial de alimentos, que hoje é denominado supermercado. Tivemos também a Padaria Modelo, que foi a primeira padaria da Vila Tibério que vendia sorvete. Tivemos o Bar do Mão, que era um bar muito antigo, ali no comecinho da rua Coronel Luiz da Cunha. Então, muitas firmas contribuíram. E Santos Welli dirige os rumos da vila há 40 anos. Aqui só moravam operários da Mogiana, da Companhia Cervejaria Paulista, da Antártica, né? Da Antártica, do Matarazzo. Então a Vila Tibério era um bairro operário mesmo. Aqui era uma família só. Hoje os limites do bairro se misturam com outras regiões, outros nomes. Ainda cercada pelos córregos Ribeirão Preto e do Retiro, a ex-vila operária resiste. Na memória dos antigos moradores. Aprendi minha profissão aqui, estou até hoje. E nos traços dos últimos casarões. A
mentalidade dos Luiz Pereira Barreto, naquela ocasião, principalmente na Vila Tibério, teve grande influência, intelectualidade, eram viajados. Pereira Barreto tinha se formado médico por São Paulo e médico pela Bélgica, trouxe aqui inovações, trouxe até um aparelhamento médico que ninguém conhecia, que hoje até está no museu. E a influência, portanto, do Pereira Barreto foi muito grande sobre todos os aspectos, e inclusive incentivando o esporte. Fundado em 1918, o Botafogo Futebol Clube tem sua história ligada ao bairro Operário. O Botafogo, eu cheguei a carregar a graminha dali, na frente da catedral, nós era moleque, passava lá e trazia a grama, eu jogava lá para eles plantar, lá quando fez o campo. E o Botafogo era 3, 4 anos para cima da minha casa. Então, quando era dia de jogo de futebol, era uma beleza, que ele enchia de carro, vinha de todo o Ribeirão Preto, da região de Batatais, todo mundo vinha, então enchia a Vila Tibério de carro. Às quintas-feiras tinha treino noturno, e os treinos parecia jogo de futebol, porque lotava, tinha iluminação aqui nesse local, onde hoje é o polo esportivo, então a gente não esquece, eu vinha toda quinta-feira, eu vinha assistir treino. Hoje tem jogo no Botafogo, nós saía daqui, 2, 3 quarteirão, tava no Botafogo. Assistia o jogo, depois saía de lá, vinha embora para casa, ia jantar e ia dormir. O antigo estádio Luiz Pereira conserva partes dos bons tempos tricolor. Tempos vividos por José Caparelli, que imortalizou trechos dessa história com o hino da vila. Quem até hoje vacila em conhecer minha vila, não conhece tradição. Espere um pouco a sorrir, a porteira se abrir para conhecer Ribeirão. Quem espera sempre alcança, a vila teve esperança e mostrou opinião. Todo homem de critério sabe que a Vila Tibério foi quem deu um campeão. Todo homem de critério sabe que a Vila Tibério foi quem deu um campeão. O povo que não tem história é um povo que não é ansioso da sua grandeza. Isso que acontece com a Vila Tibério. Continua ansioso do seu passado, da sua tradição, brigando até por elas. Vila Tibério significa a minha casa, praticamente, a minha vida, os meus amigos, o meu progresso profissional. Na Vila do Tibério, muitos nomes e sobrenomes permanecem. Morando ali... Aqui eu entrei, aqui eu estou. Vai fazer 68 anos. Ou frequentando aqui. Eu me sinto em casa. Eu realmente tenho amigos amigos leais, realmente. Amigos que sempre me acompanharam. Pedro, Pesuto, Valdemar, Velone, Aurélia, Uzueli, todos resistentes tibeirenses de um ex-bairro operário. A convivência que eu tive aqui foi uma vida que a gente não esquece. Vai passando os anos e a gente vai sempre lembrando aquele tempo bom, aquele tempo gostoso. O arquivo volta semana que vem com um especial em homenagem ao aniversário de Ribeirão Preto. Até lá!